A nossa irmã Sueli vai fazer o estudo de hoje falando sobre maledicência. Vamos orar então. Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus, querido amigo e mestre, estamos agradecidos mais uma vez da oportunidade que estamos tendo, que a nossa irmã Sueli, que vai falar sobre maledicência, possa ser bem intuída pelos irmãos da espiritualidade, com certeza assim o será. Agradecemos a presença de todos e o auxílio dos irmãos da espiritualidade. Obrigado, Mestre Jesus, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Bem-vindos à nossa casa para nosso estudo em companhia dos amigos espirituais, dos amigos encarnados. Essa tarde de terça, ela é sempre muito agradável a todos nós, quando a gente cumpre o que tratamos com Jesus, né? Encontrar com Ele num momento marcadinho, né? Num encontro marcado com Ele. Então, nós estamos no capítulo que a gente escolheu para estudar essas terças. A gente tem feito isso, inclusive nas terças passadas, né? O escândalo e seus instrumentos. Abordamos aqui esse assunto porque é o que a gente tem vivido, né? A gente tem vivido muitos escândalos aí nesse mundo. E falamos na última vez que estivemos juntos, que foi na terça retrasada, sobre a questão das mãos, né? Que a gente usa as mãos de uma forma equivocada muitas vezes. E hoje nós vamos abordar, dentro desse capítulo, sobre os escândalos e seus instrumentos, a língua. A língua, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos elucidam, nos ajudam a entender essa mensagem que diz que a gente tem que cortar as mãos quando ela é motivo de escândalo, e a língua também. Só que vocês nunca viram ninguém fazer isso, né? Porque o Evangelho é simbólico, é metafórico, Jesus falou por parábolas. Mas tem várias formas da gente fazer isso, não no sentido literal, né? Se a gente usou a mão indevidamente, vai lá e manda cortar. Ninguém faz isso, porque não é esse o recado que Jesus nos deu. Então, a gente já falou sobre essa questão e hoje a gente vai dar continuidade com a questão da língua. Por que escolhemos essas duas formas de escândalo, que tem também, não é? O ouvido e outras formas de escândalo. Mas escolhemos falar muito sobre a mão e a língua, porque são os dois maiores instrumentos de escândalo no mundo, né? A mão e a língua. E aí a gente escolheu esses dois instrumentos aí para a gente abordar e ver a importância de usar bem as nossas mãos e a nossa língua, né? Então vamos ao assunto. Tá aí. Se a tua língua te serve de escândalo, arranca e atira para longe de ti, pois é preferível ser mudo a usar a palavra. Para quê, né? Que a gente vai usar essa palavra indevidamente. Olha só. Para caluniar ou denegrir a reputação alheia. Tem gente que só calunia para isso, né? Para denegrir a reputação alheia. E olha, uma calúnia, como ela pode destruir uma pessoa? Pode destruir uma pessoa, pode destruir a vida profissional dessa pessoa, a vida familiar dessa pessoa, né? Olha, é um prejuízo, E é tão fácil fazer isso.
É tão fácil porque depois que a coisa foi falada, por mais que você queira consertar, falar que aquilo não foi verdade, foi uma brincadeira, não adianta, porque existem as pessoas que se alimentam disso. E vão continuar agora, então, nos novos tempos que estamos vivendo, nesse tempo de globalização. Você fala uma coisa aqui, o mundo inteiro, na mesma hora, está sabendo daquilo. Porque a rede social, ela se encarrega disso. Né? Nós estamos aí, todo mundo, nesse combate às fake news. É isso aí. É a mentira, é a calúnia. São histórias inventadas que destroem as pessoas. E isso a gente vê a todo momento. Eu me lembro que quando meus filhos eram pequenos, a gente fazia o culto do Evangelho no lar. Nunca me esqueci de uma historinha que uma vez caiu no livrinho lá que a gente estudava. Duas irmãs gostavam muito de inventar histórias das colegas, das amigas, das amiguinhas delas. As duas se divertiam com isso. E algumas vezes causava problema. Como elas eram muito jovens, eram problemas pequenos, não era grande coisa. Elas faziam mais isso para brincar do que por maldade, né? Eram bobaginhas. Que aí a outra chegava e falava para a mãe delas que ela inventou isso, que ela falou isso de mim, aquelas coisinhas de criança. Mas a gente sabe que é de cedo que se torce pepino, né? Senão ele vai do jeito que ele quiser ir. E a mãe ficou preocupada com essas brincadeirinhas que as filhas faziam. Porque isso aí poderia não ser só um traço da infância. Elas poderiam crescer dessa maneira, e aí as histórias ficariam mais sérias, né? Aí a mãe, num dia que elas estavam brincando, estava ventando bastante, elas estavam brincando em volta da casa, a mãe pegou uma almofada, entregou uma para cada uma delas, e pediu que elas abrissem aquela almofada. E as meninas abriram na maior alegria, sem muita noção, e era uma almofada que elas gostavam muito. Aí elas cortaram, e quando ela abriu, eram peninhas, né? Então aquilo saiu para tudo que foi canto. Saiu voando, inundou o espaço aéreo ali em torno das meninas. E elas acharam aquilo o máximo, e pula, e tenta pegar peninha, e brinca e tal. Aí a mãe falou, agora... Algumas caíram no chão, né? Agora vocês têm uma tarefa. Até o final do dia, vocês têm que juntar todas essas peninhas e montar essas almofadas novamente. Elas também, bobinhas, achavam que elas iam conseguir, né? E elas tentavam. Quanto mais elas tentavam juntar as que caíram, mais elas levantavam. Porque quando elas mexiam nelas, o vento dava e aí voava aquelas poucas que estavam ali no chão. E elas tentaram muito tempo e não conseguiram, e foram falar para a mãe que não era possível, porque o vento já tinha levado tudo, que agora tinha que ter novos enchimentos ali para aquelas almofadas. Aí a mãe falou, pois é exatamente isso que acontece com as historinhas que vocês inventam de suas amiguinhas. Nunca mais você consegue juntar as palavras que vocês deram aí ao vento, contando mentiras das suas amiguinhas. E aí aonde essa peninha cair, que ela vai voar e numa hora ela vai cair, a peninha cai muito longe daqui. Você não sabe para onde ela vai. O vento sopra. E é exatamente isso que acontece com as historinhas que vocês falam. Por mais que vocês queiram desdizer, consertar, vocês não vão conseguir. Porque vocês podem até convencer quem está em volta de vocês. Mas aonde essas peninhas caíram? Aonde essas histórias de vocês caíram?
com pessoas que às vezes nem te conhecem e, no entanto, vão ficar aí com uma ideia totalmente errada das suas amiguinhas. Então, é exatamente assim que acontece. Ainda mais agora com rede social, né? Vai para tudo que é canto. Aí, quando você às vezes faz uma brincadeirinha, aí o outro sempre tem aquela frasezinha que você já conhece. Ah, nada disso. Toda brincadeira tem um fundo de verdade. E aí a coisa vai tomando dimensão, né? Muitas carreiras importantes de estudiosos, de pessoas influentes foram destruídas por conta da inveja de alguém que contou uma história equivocada daquela pessoa e acabou destruindo a vida daquela pessoa. Isso é muito fácil de fazer. É um crime que, se ele não tiver assinatura, né, não pega, né? Você mata a pessoa e ninguém sabe que foi você que fez aquilo. É muito triste, mas a sua consciência sabe. E isso que importa, sabe por quê? Porque é para ela que você vai prestar conta. Não é para Deus, não. É para ela, para a sua consciência, né? Aí temos outra aqui, ó. Para ofender o próximo, para espalhar a mentira e os boatos difamatórios, que é o mesmo daqui, né? Para iludir a boa-fé dos simples e dos pequeninos. Quantas vezes a gente fala para iludir os outros, para enganar as pessoas que não têm o conhecimento que você tem, e elas acabam acreditando nisso, né? Para iludir, fascinar e confundir a mente do povo, visando a objetivos dolosos. Isso é muito grave, essa parte aqui, né? Para iludir e fascinar e confundir a mente do povo, visando a objetivos dolosos. Olha o quanto a gente influencia com a nossa palavra. Essa tarefa que as pessoas que fazem estudo de qualquer religião, né, não é só aqui, essa tarefa de divulgar uma filosofia, uma ciência, uma religião, e o espiritismo reúne esses três aspectos. Olha, isso é tão sério, é de tanta responsabilidade, porque as pessoas muitas vezes não separam o espírita da pessoa. Aqui, quando nós estamos expondo essas maravilhas da doutrina, não é a nossa palavra que está aqui, é a palavra dos espíritos que a gente está divulgando e aprendendo junto com todos que estão aí, encarnados e desencarnados. Então, a gente está falando do que a gente ainda não sabe, no sentido de ter incorporado aos nossos pensamentos para alicerçar as nossas ações no mundo. Somos transmissores, somos veículos de transmissão da palavra. Temos um compromisso muito grande? Temos, porque estamos recebendo muito. Estamos reunindo conhecimentos, mas muitas vezes esses conhecimentos não são incorporados à maneira da pessoa agir. Ela responderá por isso, evidentemente, que cada um, não é só quem faz o estudo, qualquer um que toma conhecimento de uma regra e não cumpre essa regra, é responsável. Porque sabe porque não faz. Não faz porque não quer. Então, não é só quem fala que assume responsabilidade. Às vezes, quando a gente convida alguém a esse trabalho aqui, a fazer a divulgação da doutrina, tem gente que a gente sabe que tem condição para isso. Tem condição cultural, tem condição de conhecer, né? Já conhece a doutrina um pouco, porque conhecer ninguém conhece, mas digo assim, estuda já há algum tempo. A pessoa, Deus me livre, não quero isso não quero essa tarefa para mim não.
Aí eu digo, pois é, mas se não tiver alguém, como o filho da Ângela sempre falava, metido de besta, para vir aqui fazer esse trabalho, a gente não teria reuniões, né? A gente não teria. Porque a gente se mete a besta e vem. Mas sabe por que a gente vem? A gente vem porque a gente tem um desejo enorme de passar para as pessoas aquilo que nos faz muito bem. Aquilo que nos acalma, que nos consola, que nos faz entender as coisas. Então a gente é tão feliz com isso que a gente quer que os outros sejam também. A gente quer que os outros recebam isso. Quem muitas vezes não gosta muito de ler, não quer ou não pode, não tem tempo. Então essa horinha que passa aqui é valiosa para aquela pessoa que às vezes não tem tempo de ler, não pode, não tem condições. Então ela é valiosa para ela. Aí não está em jogo o orador, e sim aquilo que ele está passando. A gente sempre fala, separa o espírita da pessoa. Né? Porque eu, Sueli, eu posso ter pensamentos e atitudes que não estão de acordo com a doutrina, e provavelmente a maioria deles. Porque eu sou um espírito imperfeito. Eu sou cheia de vícios ainda. Eu estou me esforçando, como todo mundo está. Então, essa responsabilidade que as pessoas têm medo de assumir, ela perde o sentido no momento em que os espíritos nos conhecem muito bem, sabem o que estamos fazendo, e por que estamos fazendo, e como estamos fazendo. Então, a gente entrega para eles e procura ter a melhor intenção, porque essa é que vai valer. Essa é a que vai valer. Tudo que a gente faz, tudo, sem exceção, tudo que a gente faz, o que vale é a intenção que a gente faz. Porque é ela que está de acordo com a consciência. A gente põe tudo à análise da consciência e fala, não, eu devo fazer. Então aí você decide isso porque você achou o melhor caminho. Nem sempre é o melhor, né? Nem sempre é o melhor. É como a gente fala, que a gente segue a proposta de Santo Agostinho, fazei aos outros o que você quiser que seja feito para você. Aí, Zé costumava muito brincar e falar assim, ó, sei não, hein, vou conversar aí com Santo Agostinho, porque vai que o outro queira para ele o que eu não quero para mim. Existe isso? Claro que sim. Mas só que o outro não vai responder por isso, porque é tudo que ele alcançou. É tudo que ele entendeu, é tudo que ele sabe. Então, ele está fazendo o melhor que ele acha que deve fazer. Ele não alcançou níveis evolutivos ainda para considerar certo ou errado aquilo que você já considera certo ou errado. Ele um dia chega lá. Mas se ele está fazendo aquilo porque ele quer que seja feito para ele, é porque ele considera que aquilo é o melhor. Então, se ele considera que aquilo é o melhor, ele não vai ser cobrado porque ele não alcançou esse nível ainda. Então, é válido sim. Lógico que é. Ele falava isso de brincadeira, porque ele sabia que Santo Agostinho foi um dos espíritos da verdade, que conheciam essa verdade e que passaram, né, para Kardec. Foi um dos espíritos que auxiliou aí na codificação, nas respostas que Kardec enviava para poder fazer a codificação da doutrina, né? Então, a palavra, ela tem um valor, ela tem uma força enorme, e a gente tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado na hora que a gente dá nossas opiniões, porque muitas vezes, mesmo quem não faz divulgação de nada, nós poderemos ser referências para outras pessoas. E aí, se nós somos, nós que eu digo não são os oradores, não, nós como pessoas, né? Um amigo nosso pode nos ter como referência, porque pode gostar da gente e achar que a gente sabe alguma coisa, né? Então, olha a responsabilidade que a gente tem dentro da própria família. Muitas vezes tem sempre aquele que é mais ponderado, ele serve de referência para os outros. Então, a responsabilidade dele aumenta com o que ele vai dizer, com o que ele vai fazer, porque ele vai ser copiado. É que são os pais para os filhos, os responsáveis, né, que são responsáveis por uma criança. Não adianta falar, não adianta só falar e ensinar pela boca, tem que fazer. Tem que ter um comportamento adequado.
Porque a criança, ela não aprende só pelo que ela ouve, ela aprende também pelo que ela vê, pelo que ela observa quem está ensinando fazer. Então, a palavra, ela tem que estar de conformidade com a atitude. Senão, ela pode ser muito nociva. Porque se ela tiver de conformidade com a atitude, e essa pessoa tiver um nível de consciência assim bom, ela vai pensar muito antes de fazer alguma coisa. E também, ao falar, ela vai pensar muito. Ela vai colocar um freio nela, porque ela vai pensar, isso aqui eu não posso falar, não faço. Pois é. Então, isso aí... Agora, nós aqui já não podemos agir dessa maneira, a gente tem que falar. Mas a gente fala o que não é nosso, né? Então, sempre que quiserem uma orientação, é na codificação, é nas obras, é no espiritismo. Aqui dentro, quando a gente faz um atendimento fraterno, que a gente dá uma opinião, às vezes, não para decisão de ninguém, que ninguém pode fazer isso. Mas quando a gente explica alguma coisa, a gente está explicando dentro da doutrina, e não é o que a gente pensa. Né? Então, isso é importante. Por isso que ninguém tem que ter medo de fazer esse trabalho, não. Para adulterar os próprios pensamentos, dizendo o que não sente, simulando e dissimulando, fingindo e disfarçando os mesmos sentimentos do seu coração. Isso aqui é péssimo também. Né? É péssimo, porque tudo que a gente fala não vai se perder. Não vai se perder. Certa vez, diante de conflito familiar, que todas as famílias têm, né? Então, eu dei minha opinião, né? Eu falei, gente, fala só o que vem do coração. Porque o que vem do coração é o que você sente. O bom é botar a análise da razão e, se for chocar, não falar. Mas se quiser falar, fale o que vem do coração, porque vão responder por isso. Vocês vão ter que dar conta disso. Se pelo menos é isso que vocês sentem, aí, né, é outra história. Mas falar o que não sente, a dor vai ser dupla. Né? O castigo que a pessoa vai se autoimpor, porque não é Deus que faz isso, a autopunição vai ser enorme, vai ser dupla. Que a pessoa vai se punir pelo que ela falou e ela vai se punir porque ela sabe que não precisava ter falado, que não é o que ela sente. Então, isso é muito sério. A palavra, gente, é muito séria. Chico Xavier, uma vez conversando, brincando, alguém perguntou a ele o que a pessoa devia fazer para não falar mal da vida dos outros. Ele falou assim, quando pensar mal da vida de alguém e quiser falar alguma coisa, bota a água na boca e não engole. Fica com ela na boca um pouquinho. E naquele período você vai ficar pensando se você deve ou não falar. Aí, se você resolver falar e assumir a responsabilidade, engole ou não. Engole e não fala. Né? Então, realmente, tem muita gente que perde muita oportunidade de botar uma água na boca, fechar a boca e esperar, né? Para poder não falar besteira. Mas, infelizmente, a palavra tem sido alvo de muitos escândalos em todos os lugares, em todas as instituições, em todas as famílias. Né? Porque mais ou menos ela vem antes da agressão, propriamente dita, agressão física, ela vem antes. Né? Aí é aquela confusão, é um caso que realmente a gente precisa atentar mesmo. Né? O primeiro compromisso tolteca é ser impecável com sua palavra. Eu já falei nessa filosofia tolteca, é uma filosofia de um povo que viveu antes dos astecas, onde hoje é a cidade do México, ali era a civilização tolteca. Já desapareceram há muitos e muitos anos. E um escritor chamado Miguel, ele resgatou muito dessa filosofia tolteca. Tolteca quer dizer artista. E eles se consideravam artistas do bem viver.
eram artistas não de fazer desenhos, mas de vivências e relacionamentos. Então é muito interessante essa filosofia tolteca. Ela só tem coisa boa ali, explica muitas coisas. Eu trouxe o primeiro compromisso, são 5 compromissos que eles ensinam, que você tem que estabelecer compromissos com 5 compromissos, né? Esse aí é o primeiro, que é ser impecável com a sua palavra. Né? Primeiro, o que quer dizer impecável, né? A gente fala muito isso, impecável, impecável. Bom, você tá bonito, você tá com uma roupa toda lisinha, passadinha, bonitinha, certinha. Nossa, você tá com um traje impecável, né? Trabalho. Você vai fazer um trabalho, você faz ele muito bem feito. Poxa, que trabalho impecável, limpo, bem redigido, bem apresentável. Então, impecável é que não tem pecado. E o que é o pecado? É o erro. Então, quando você está com uma atitude impecável, você está com uma atitude certa. Quando você tem a sua palavra impecável, porque é uma palavra boa, certa, sem erros para você falar. E aí é um dos compromissos. E esse é tão importante que esse é o primeiro de todos os compromissos toltecas. Porque os outros compromissos dependem desse aí. Não os trouxe porque não vem ao caso para nós, porque o que nós precisamos é esse aí. Então, o primeiro compromisso é esse. Ser impecável com sua palavra. Mediante a palavra, você expressa seu poder criativo. É por meio da palavra que você manifesta tudo, independentemente de qual língua você fale, sua intenção se manifesta por intermédio da palavra. O que você sonha, o que você sente e o que você realmente é, será manifestado mediante a palavra. A gente só consegue sentir as pessoas, saber o que elas estão pensando se elas falarem, não é? A gente brinca às vezes, vê aquela pessoa assim muito pensativa, né? Muito assim introspectiva, quase não percebendo a nossa presença, não é? Em alguns momentos. Aí a gente vai lá no ouvidinho e fala assim, olha, um beijo, um abraço pelos seus pensamentos. Aí a pessoa fala assim, prefiro não falar. Ele foi cauteloso. Melhor assim. Há quem diga, mas se pensou, já pecou. Não, não é bem assim. Não deveria ter pensado que é ruim, porque os espíritos estão vendo. Mas a partir do momento que você pensou, não falou e não fez, o seu erro é menor. Porque você não concretizou. Porque você teve chance de pensar, pensou, refletiu, botou a análise da razão e viu que não devia fazer. Então você com certeza vai eliminar esses pensamentos e eles não foram concretizados, porque você assim achou melhor. Então não é a mesma coisa, não. Pensar não é a mesma coisa que fazer. Por quê? A ação, ela resulta do pensamento. Se você parou ali, essa ação não se concretizou. Então você não vai ser punido por isso. Você vai ser cobrado pela sua consciência e às vezes, quem nunca se encontrou dessa forma assim? Gente, que vergonha do que eu pensei. Meu Deus, esse pensamento tem que ir embora. Show pensamento. Estou com vergonha de ter pensado isso, né? Então a gente logo se encarrega de eliminar esse pensamento. Por que que a gente tem que eliminar pensamentos que a gente não deseja ter em si? Porque pensamentos recorrentes se tornam hábitos. E isso é muito sério.
Porque depois que os hábitos se estabelecem nas nossas atividades, é muito difícil mudá-los. É muito difícil mudar os paradigmas da nossa atividade se nós não cuidamos de evitar pensamentos recorrentes que não são dignos, que não são saudáveis para a gente. Porque o pensamento recorrente é ele que estabelece hábitos. Eles, todos os pensamentos recorrentes, aqueles que a gente fica alimentando, esses pensamentos são os próprios que estabelecem padrões vibratórios. E se não forem bons, nós só vamos ter problemas. Problemas de toda ordem, morais, espirituais e físicos. Porque eles vão nos adoecer, porque se eles forem recorrentes, eles vão nos adoecer. As doenças começam lá no perispírito. Nós temos aí, estamos passando por essa pandemia toda, é um vírus. Então, é externo, né? Esse fator é externo, não é interno, porque ele vem de fora, é um vírus. Só que esse vírus, ele não adoece todas as pessoas. Não são todas as pessoas que são atacadas por esse vírus e adoecem. Adoecem e morrem até. Bem, morreu estava na hora, porque a gente exclui a morte. Diz que morte, a gente já falou várias vezes, ela é fatalidade. Ela é fatalidade. Muitas vezes não vai morrer, porque não está na hora, mas vai sofrer bastante. E o sofrimento, ele é gerado pelas nossas imprudências, negligências, infelicidades, uma série de coisas. Né? Uma pessoa pode ter o gene do câncer e nunca desenvolver esse câncer. Porque ela não tem padrão vibratório que acione esse gene. O padrão vibratório dela é bom, não está no karma dela desenvolver câncer, ela apenas herdou isso geneticamente, mas não está no programa dela isso, ela não trouxe essa escolha, e ela tem um padrão vibratório bom, ela não vai desenvolver o câncer, não vai. Agora, se baixar o padrão vibratório, aí são aquelas doenças das causas atuais, de aflições que a gente tem. Então, está tudo relacionado a isso. A palavra é a exteriorização do pensamento. Então, a gente tem que prestar muita atenção nessa situação. A palavra é a mais poderosa ferramenta que você possui como ser humano. Olha aqui, gente, mais poderosa. Novamente, eu chamo a atenção para as palavras. Poderia estar assim, ó. A palavra é uma ferramenta que você possui. É a ferramenta da magia. Mas olha lá, tem um monte de palavras junto, olha. A palavra é a mais, ela não é só poderosa, não, ela é a mais poderosa. Então, colocou a palavra num patamar máximo. Né? Nós temos um advérbio de intensidade aqui, botando isso para cima. Né? Então, olha só, é a mais poderosa ferramenta que você possui como ser humano. É a ferramenta da magia. Você opera verdadeiro. Isso aqui é conotativo, é evidente. Você opera milagres, entre aspas, ou destruição com ela. Então, ela pode, na linguagem esotérica aí, se prestar à magia branca ou à magia ruim. A magia boa ou a magia ruim. Porque a palavra é a mesma. Se for ruim, vai ser uma magia ruim, uma feitiçaria, digamos assim, ruim, né? E pode ser operar milagres em alguém. E opera. Até porque, quando você tem bons pensamentos e boas palavras,
Quando você está conversando com uma pessoa e você tem pensamentos bons, seu sentimento está mostrando isso, esses pensamentos se transformam em palavras que você inunda aquela pessoa com essas palavras, carregando uma energia boa. Essa pessoa vai mudar o pensamento dela, vai melhorar, sem contar o que nós vamos ganhar de amigos espirituais para fortalecer todo aquele momento. E tudo pode acontecer se tiver no mapa dessa pessoa e se for da vontade de Deus. Porque muitas vezes a gente obtém graças que nem estão no nosso relatório, que nem estão nas nossas escolhas. Mas, devido ao comportamento que a gente vem tendo, devido à vida que a gente está levando de solidariedade, de ajuda ao próximo, você vai obter bens que você nem escolheu. Você pode ter suspenso sofrimentos que você era para ter e pode nem passar por eles. Porque o objetivo da dor e do sofrimento é o quê? Ensinar a pessoa. Esse é o objetivo da dor e do sofrimento. A gente não precisa passar pela fieira da dor, nem do sofrimento extremo. A gente passa pela fieira da ignorância e nem do mal também. Quando essas coisas acontecem, algo estamos precisando aprender. Algo estamos necessitando de vivenciar para aprender. Então, em atitudes que a gente possa ter durante a vida que a gente está levando, nós poderemos demonstrar que aprendemos aquela lição. Aí aquela dor e aquele sofrimento deixam de ser importantes, porque a função deles era ensinar o que eu aprendi de uma outra forma. Aprendi pelo amor, pelo amor a alguém, pelo amor ao próximo, pelo amor a uma causa. Então eu já posso ter aprendido, aí aquela dor não é que a gente, mas o que tem que passar, vai passar. Vai passar se for necessário. Se não for necessário, não vai. Então, se a gente já aprendeu aquilo, que aquela dor e aquele sofrimento, que aquela doença vem nos ensinar, ela deixa de ser importante. Porque os objetivos a que ela se propunha já foram alcançados. Então, ela não vai sofrer aquilo ali. Ela não vai nem saber. Muitas vezes, acontece da pessoa ir ao médico por alguma razão, fazer um exame. Hoje, a gente tem exames tão sofisticados que vêm em cada cantinho do nosso corpo, né? Aí o médico, depois, na leitura do exame, fala: Fulano, quando foi que você teve isto assim, assim? Tal doença. Aí a pessoa: nunca tive. Não, já teve. Já teve porque você tem a cicatriz que fica desta doença. Você tratou a doença, fica um sinal e a gente sabe quando a pessoa já teve. Ele falou: não, nunca tive. Aí o que é isso? O que é que aquela doença estava lá para você desenvolver, ou chegou a desenvolver e nem chegou a saber. Antes dela se somatizar da forma que você visse e sentisse, ela foi tratada pelos espíritos. E você nem sabe que teve. Então é muito interessante as pessoas aí, mas como é que isso aconteceu? Aconteceu dessa forma. Nós estamos sempre sendo cercados de cuidados. Nós não estamos sozinhos, abandonados nessa vida. Muitas vezes uma doença acontece para você descobrir outra que você precisa tratar, e se for esperado o momento dela exteriorizar, não dá mais tempo. Aconteceu isso agora com a colega de trabalho de um amigo. Ele estava de férias. Aí, quando ele voltou,
das férias, ele voltou com o Covid. Aí falou, ai meu Deus, para que eu fui tirar férias? Devia ter ficado trabalhando, porque eu fui sair de férias e me contaminei. Ninguém na família se contaminou. Nem a mulher, nem os filhos, só ele. Aí ele foi fazer exame, lógico, né? Evidente. Começou com sintoma, foi fazer. Quando fizeram a tomografia, encontraram uma massa no pulmão, que não era da Covid. Qual foi o resultado? A Covid foi tranquilíssima, ele não teve grandes problemas, e aí ele agora pode tratar daquele tumor, porque ele está iniciando. E o médico falou que a cura pode ser, a chance dele ficar curado é de quase 100%. Tem sempre uma margem. Então, olha só. Ele precisou da Covid para descobrir algo que, quando ele descobrisse, já não ia poder mais tratar. Aí a gente não sabe mais o que a gente pensa, né? Mas a gente que é espírita sabe. Nós somos filhos queridos do Pai e só vai nos acontecer o que tiver que acontecer. Então nós somos sempre assistidos. Todos nós somos instrumentos de Deus nessa terra. Todos. A gente não pode ter dúvida disso. Só que nós somos instrumentos para o bem e para o mal. Depende da nossa atitude. A nossa atitude, a nossa palavra, o que a gente faz, é fruto do nosso pensamento. Porém, apesar, né, de ter aí a palavra, essa ferramenta de magia, porém, como uma espada de 2 gumes, sua palavra pode criar o sonho mais belo ou destruir tudo ao seu redor. Tá? É isso. Uma das lâminas é o mau uso da palavra que cria um verdadeiro inferno. A outra lâmina é a impecabilidade da palavra que apenas cria beleza, amor e o céu na terra. Tá vendo? Então é só a gente vigiar. Não é orar e vigiai, é vigiai e orai. Vigia teus pensamentos. Se não gostar deles, ore a Deus para que possa afastá-los de ti e resistir às tentações, que são aqueles desejos veementes que não nos deixam raciocinar. A gente faz no calor da emoção e depois se dá mal. Fala no calor da emoção, depois se dá mal. Dependendo de como é usada, a palavra pode libertar você ou pode escravizá-lo mais do que imagina. É muito sério isso, né? Olha, dependendo de como ela é usada, a palavra pode libertar você ou pode escravizá-lo mais do que imagina. Uma pessoa que faz uso da palavra errada, no momento que está quente em alguma coisa, e ela faz uso da palavra errada, ela pode se, não só vai destruir o outro, ela pode se destruir também. Porque ela vai passar, talvez, o resto da encarnação dela com remorso e arrependimento, que poderá ser corrigido só na próxima encarnação. Então é um tormento, é o inferno na Terra. Por que a gente tem que ter muito cuidado? Quando a gente se envolve, quando nós não somos imparciais, por mais amigo que seja a pessoa que esteja ali naquele momento, né, nos contando uma dor, um sofrimento, uma mágoa, uma ofensa que sofreu, por mais amigo que essa pessoa seja, a gente não pode ser parcial. Não pode, porque é amigo nosso. Então, se você perguntar, a alguém algo sobre o amigo, você só vai falar coisa
boa, né? Ele só vai falar coisa boa. Por pior que seja essa pessoa, se ele é amigo dele, ele não vai falar nada ruim. Então, no julgamento de uma contenda qualquer, ele vai ser parcial e vai ficar do lado dele. E às vezes ele está errado. A gente não pode avaliar. Não é? Então, ser parcial vai nos levar à palavra errada. Então, olha só. Toda história tem três versões. A do ofendido, a do ofensor e a verdadeira, que só Deus pode saber. Por maior que sejam as evidências, elas podem não ser o que parecem, não denotarem a realidade dos fatos. E aí a gente emite pensamentos através das palavras, fala bobagem. Olha, quando as pessoas, eu sei porque eu já passei por isso, né? E quando a gente vivencia as coisas, a gente sabe o que passa, né? As pessoas, muitas vezes, que têm uma pessoa da sua conta afetiva, uma pessoa que você gosta, um parente, alguém que você ama, com alguns problemas, às vezes, de demência, algumas coisas assim, nem sempre você tem o domínio sobre essa pessoa. Nem sempre. Então, às vezes, essa pessoa sai de casa, você não vê. Ela ainda está saindo de casa e você não vê. Aí ela vai, às vezes, para a rua numa condição ruim, mal vestida, mal penteada. Né? Isso aconteceu, porque eu estou falando que aconteceu comigo, porque a minha mãe ela teve Alzheimer. Então, no início, ela estava bem ainda, ela estava saindo ainda, mas a gente evitava, porque a gente tinha medo, né? Mas teve um dia que ela saiu. Ela saiu, mas ela estava mal vestida, ela não estava direitinho, ela estava despenteada, ela não estava mais com noção dessas coisas. Aí, naquele dia, ela encontrou uma que era amiga dela, que ela não via há muito tempo. Quando ela olhou a aparência, aí ela tinha momentos assim que ela tinha lucidez, ela conversou direitinho. Aí depois ela encontrou comigo na rua, ela me falou os maiores horrores sobre os meus cuidados com a minha mãe. Ela me falou tanta coisa, eu fiquei ali ouvindo. A única coisa que eu disse para ela, eu falei assim: fulana, não faz esse julgamento não, porque você não sabe o que está acontecendo. Aí eu falei: você me dá licença que eu preciso cuidar da minha mãe. Aí eu saí, fui embora. Aí olha, na verdade, eu não fiquei assim magoada não, porque o que ela viu não era legal mesmo, né? Ela achou que ela tivesse abandonada, né? E eu nem dei tanta importância, porque ela teve essa ideia pelo que ela viu e também... Não lembro, nem sei o que foi que ela falou, mas eu me lembro que na época ela me falou coisas horrorosas. Aí você vê, você fica sendo julgado, você não conhece a situação, você não sabe das coisas. Né? Como é que você vai fazer julgamento? Aquele julgamento que normalmente eu falo para vocês, que esse não é possível não fazer, quando você, por exemplo, ali, ela viu a cena, ela fez um julgamento. Se ela tivesse guardado para ela... E quando me encontrasse, tentar saber mais ou menos o que houve, mas não, ela já foi condenando. Então é isso que a gente não pode fazer. Aquele não julgueis para não ser de julgados, é nesse sentido. Você pode até fazer o seu julgamento, dar a interpretação do que você viu, mas você não pode condenar por causa disso aqui, ó. Toda história tem 3 versões. Você não sabe qual é a versão verdadeira, então vai errar. Vai usar a palavra e vai errar. Pode ter certeza disso. Quando julgamos, quase sempre o fazemos com nossos sentimentos e sem ter o conhecimento de todo o contexto. Falta-nos compreender o que seja a transitoriedade da vida. Por isso, na grande maioria das vezes nós erramos, porque existem os nossos
karma, ao nosso karma, né? Que é a lei de causa e efeito, as nossas provações, as nossas expiações. Então, para a gente estabelecer julgamentos, a gente teria que conhecer isso tudo e a gente não conhece. Então, fazer julgamentos exteriorizados a ponto de condenar, falar palavras ruins para as pessoas, é sempre um erro, né? O doente permite que se lhe ampute a mão, o pé, a perna ou o braço para conservar sua vida. Não acontece isso? Olha, se você está com um problema circulatório grave, o seu pé não tem circulação, está gangrenado, o médico fala para você, amigo, eu preciso cortar a sua perna aí embaixo, próximo do seu pé, porque não tem circulação, está gangrenado, e se eu não fizer isso, você vai morrer. A pessoa vai o quê? Ficar com o pé e preferir morrer? Claro que não. Deixa cortar. Vai sofrer? Vai. Foi acidente? Foi o quê? Esmagou a perna. Meu amigo, se não cortar, você morre. Você aceita que corte. Existe uma razão para você estar ficando sem aquela perna, sem aquele pé. Né? Que vem, ó, da escolha das provas que você fez. Mas tudo bem, que não seja dessa maneira. Você não vai deixar de cortar. Você não vai impedir o médico de fazer isso. Porque senão você vai morrer e você não quer morrer. Você prefere ficar sem a perna, sem o braço, sem a mão, você não quer morrer. Pois é. Então o doente permite que se lhe ampute a mão, o pé, a perna ou o braço para conservar sua vida. Consente e se sujeita à ablação de órgãos internos a fim de se curar de males físicos a que esteja cometido. Se você está com um problema sério, né, no seu rim, você tem 2, o médico fala assim, amigo, eu tenho que tirar esse rim aí. Senão você vai morrer com esse tumor aí. Você deixa ele tirar, você tem mais um. O fígado, a mesma coisa, ele se regenera, outros órgãos funcionam precariamente com a metade deles, mas você deixa fazer tudo, porque você quer viver. Então, isso é uma das formas de você cortar sua mão, de você cortar sua língua. Se você tiver um câncer na sua boca, o médico falar, se eu cortar a sua língua, você vive, você fica bem? Você vai falar para ele, não corta que eu não quero viver sem língua? Não, você vai ficar sem a língua. Você não vai falar mais, mas você vai ficar vivo. Isso é uma das formas, tá? Assim, pois, cumpre também que no plano espiritual se empregue o mesmo processo, a fim de evitar as quedas desastrosas das quais o homem venha a ser vítima. Aí é aquela forma de que alguém nasce sem falar, sem a língua, com problemas. Nasce sem alguns órgãos, assim, às vezes nasce só com um rim, não nasce com os 2, né? Aí, ou então, sem as mãos, sem os braços, sem as pernas. Cortou lá na dimensão espiritual. Como? Daquela forma que eu contei aqui, né? Do Mário Sobral, que quando reencarnou sem as mãos, porque ele pediu isso. Então, quando ele foi para reencarnar, a organização perispiritual dele já não tinha correspondência das mãos, porque ele fez isso mesmo com ele. Então, é uma das formas que explicam aí as teratologias. Se nós não atendermos à sábia advertência de Jesus, mutilando-nos figuradamente, essas mutilações podem se concretizar um dia, desde que assim determine a justiça imanente na exigência do resgate de culpas e crimes que tenhamos cometido. Assim se explicam os dolorosos casos de teratologias, que são as deformações físicas, infelizmente mais ou menos comuns nesse mundo. Então, isso explica o que é uma criança nascer surda, cega, né? Nascer sem os braços, sem as pernas. A alma escolheu, porque ela precisava passar pelo mundo para resgatar um passado dela. Ela não é recém-criada pelo Criador em branco. Ela foi criada lá no início, no final da
da evolução do princípio espiritual e da matéria, mas depois ela foi transformada num espírito por Deus, quando chegou o momento. Foi criado, então, simples, né? Mas ignorante das atividades no reino nominal, e foi dado a ela o grande prêmio, o livre-arbítrio, o sinal divino, que Deus a criou à sua imagem e semelhança, que ele colocou na sua fronte, onde estará escrita a sua lei, que até Rogério esclareceu muito bem isso aqui, que a gente tem a ideia de que a lei já está escrita. Não, ela é escrita ali no decorrer do tempo, ela vai sendo escrita, mas é ali aonde Deus colocou o seu sinal augusto, na fronte. As teratologias físicas e mentais e os problemas morais são imposições da lei de causa e efeito, são manifestações exteriores de causas íntimas, isto é, de delitos anteriormente praticados, cuja remissão é solicitada pelos próprios culpados. Está vendo? Ó? A remissão é solicitada pelos próprios culpados, eles que desejam isso. É o resultado dos escândalos. Então, que cada um de nós pense a respeito disso. Por quê? Pode ser que ainda nesta vida a gente não comece a fazer esse resgate. Alguns até fazem, já começam nessa vida a fazer o resgate do escândalo do qual foi instrumento. Pode ocorrer, mas normalmente ocorre no retorno à vida corporal. Todos nós vamos reencarnar, queiramos nós ou não, nós vamos reencarnar. Não tem outro jeito, né? E aí, chegado esse momento, então todo julgamento que nós fazemos nesse mundo, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, tem que ser muito pensado. Porque isso nós não vamos nos isentar desse resgate, não. Nada fica sem resposta para a alma humana. Os animais não têm livre-arbítrio, são guiados por instintos, mas nós não. Nós somos guiados pela nossa consciência, somos guiados por nós mesmos, pelas escolhas que fazemos. Então, nós temos livre-arbítrio e nós somos os arquitetos da nossa graça ou da nossa desgraça. Mas o retorno vem. Não ignoremos a lei de causa e efeito. Ela é fato, ela é real e todos nós estamos submetidos a ela. Muita paz para todos, que a gente continue estudando a doutrina espírita, porque vale muito a pena isso, né? A gente compreender todas essas coisas, poderá a gente errar menos. E vamos errar menos, não vai poder, nós vamos errar menos. Muita paz para todos.